Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Belezinha? Então galera, eu decidi trazer esse assunto à tona novamente. A gente já fez um vídeo aí no canal, mas eu vejo que ainda há um bom nível aí de desconhecimento e confusão que se trata aí ao balanceamento de células e o top balance, que é aquele balanceamento feito antes de montar as suas células no seu pack. Tá? Eu vou tentar demonstrar aqui de forma mais simples possível sobre esse assunto, as dicas, né? O que que é o que, né? O que que é um balanceamento, o que que é um top balance, o que que é um bottom balance, um bottom balance, em inglês aí quer dizer top balance, um balanceamento de topo, e o bottom balance a gente vai só dar uma pincelada rapidamente, porque não é o foco aqui, nem a necessidade maior nos packs usados em energia solar, tá? De bateria. Então, vamos lá, tá? Vamos seguir aí com essa informação, tá certo? Então, pessoal, o balanceamento, o top balance, no caso, ele é feito antes do banco ser montado fisicamente, né? As células precisam ser balanceadas. Esse passo é um passo crucial porque à medida que as células são recarregadas, se tiver uma com mais energia do que a outra, uma ou mais aí irão se recarregar primeiro, né? A tensão delas vão aumentar rapidamente. No final ali da carga, a resistência sobe, a corrente da carga vai decair e as outras células não serão mais carregadas, tá? Se uma ou mais atingir o topo ali de carga, por estarem com mais energia ou terem uma diferença interna entre elas, elas vão limitar ali a carga das outras, né? Quando as células são fabricadas, a capacidade real sempre desvia um pouco, né, ou para cima ou para baixo, da capacidade nominal ali que o fabricante pré-determinou. Tá? Isso aí não tem muito controle do fabricante. Por isso que é difícil encontrar células exatamente iguais, e essas que são testadas o mais próximo possível geralmente são as grade ou grade A+, né, que segue para um mercado aí de nicho, né, um mercado bem específico. Tá? Aí em seguida essas células são cicladas, né? Elas são testadas, deixadas ali parcialmente carregadas na fábrica, antes de serem despachadas para o mercado final. Tá? Há uma chance, né, grande que mesmo uma célula que pertence a um mesmo lote não tem exatamente a mesma capacidade e elas não irão chegar com um estado de simplesmente chegar ali, conectá-las em série e montar o seu banco. Né? Não funciona assim. E no mínimo, num sistema bem montado, o desequilíbrio dessas células aí causa uma redução de capacidade disponível e cria um potencial de atuação das proteções das BMS. Tá? Já no sistema mal projetado, sem proteção, pode acontecer uma destruição total aí das células, tá? E alguns riscos aí no uso também. Tá? Um banco pode ser, né, balanceado tanto no topo, no final da recarga, quanto no fundo. Tá? Isso aí tem que ser feito porque as células, como foi dito, nunca vão ter a capacidade 100% igual à nominal. Tá? A escolha do tipo aí de balanceamento inicial a ser feito, o top balance ou bottom balance, vai depender muito do tipo da aplicação. Tá? No caso da energia solar, o ideal é sempre que a gente faça um balanceamento no topo, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo, né, de células aí desbalanceadas, né? Quando a gente faz a montagem de um banco nessa condição aí, com células desbalanceadas, no momento de uma carga, né, recarga, a célula que tiver mais energia, né, ela vai chegar no topo primeiro, tá? Aqui no caso está ilustrado por essa daqui, certo? A 4, e a 2 teria menos energia. Então, na descarga, né, as outras células ainda vão ter energia de forma diferenciadas, diferentes aí, e a 2, né, que tinha menos energia, vai atingir o fundo primeiro. Tá? E na recarga aqui, no caso, a que tem mais energia, que seria a 4, e uma célula também de menor capacidade, chegaria lá no topo, e as outras aqui não carregariam, certo? Então, né, o objetivo de fazer o top balance é garantir que todas as células do banco aí LifePel 4 cheguem juntas ou o mais próximo possível ali no final da recarga. Né? Fazer um top balance é uma das coisas mais primordiais aí
na montagem de baterias que nunca vão ser usadas para descarregar até o final, tá? Que é o caso aí dos nossos sistemas off-grid, tá? Para manter uma alta vida útil das células e em qualquer outras aplicações também, né, que vocês não vão descarregar até o fundo da célula, o ideal é que seja sempre feito o top balance, tá? Esse processo aí vai deixar a carga mais perfeita, porque a tensão total da bateria ela vai ser distribuída mais igualmente ao longo das células, já lá no topo do final da recarga, tá? No fundo ou no final da descarga, uma célula sempre irá invariavelmente baixar ali primeiro, né, do que as outras se o banco for descarregado além desse ponto, tá? Levando aí a célula mais fraca a cair abaixo aí de 2 volts, de 2000 volts, o que pode causar aí a destruição total, tá, da sua célula. O top balance é, assim, de longe o procedimento mais comum usado na montagem de células de lítio, tá, de baterias de lítio, porque o problema de desequilíbrio na parte mais baixa normalmente nunca se evidenciará, né? Baseado aí no fato de que a descarga profunda não acontecerá normalmente na maioria das aplicações, principalmente aí no nosso sistema off-grid. Nesse ponto, o banco quase não terá mais energia armazenada, então o mais sensato a se fazer mesmo é limitar essas descargas aí mais profundas. Quanto mais ser limitado, melhor. Para balancear as células, elas precisam ser carregadas em paralelo até passar da região do joelho, tá? Vou mostrar já já para vocês o que é o joelho, tá? Da curva de tensão de recarga, onde as pequenas diferenças no estado de armazenamento de cada célula, né? Eles ficam mais evidenciados, eles se tornam mais visíveis em termos de tensão aí, né? Como eu falei, de célula a célula. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é um joelho. O joelho, pessoal, é isso daqui, ó. Essa região aqui. Então, galera, voltando aqui, eu tinha fechado o slide aí sem querer. Então, o joelho é essa parte aqui, tá, pessoal? Ela começa aí por volta dos 3,45 em diante, 3,5 já é a região aí já de joelho, de subida, né? Eu costumo chamar de rampa de subida, mas os gringos aí conhecem como joelho. Essa parte aqui, ó, tá? Onde está a setinha aí apontada. É o momento ideal para começar o balanceamento das células. Então, vamos voltar aqui. Onde a gente parou aqui foi... Tá. Então, como as células elas serão aí de fato carregadas, é irrelevante desde que elas sejam mantidas dentro dos seus limites, tá? Como ela vai ser feito o top balance. O ideal é que seja feito aí 3,6 volts, tá? 3,65. Vocês podem balanceá-las até 3,6, não tem problema. Tá? Forçar mais do que 3,6, 3,65 não vai trazer nenhum benefício, pelo contrário. Tá, beleza, pessoal? Então, tá aí as células que passaram por um top balance, tá? Por mais que elas sejam de capacidades aí nominais ligeiramente diferentes, fica mais fácil de controlar lá no final, quando elas têm a menor diferença possível entre elas. É claro, no descarregamento aí até o fundo, elas ainda vão apresentar diferenças, mas lá no final da recarga, as diferenças vão ser das menores possível, tá? O objetivo do top balance é esse, tá? Então, fica mais fácil aí de controlar o nível de recarga e manter um uso útil das suas células, né, de capacidade útil, muito mais próximo aí do ideal, tá? Então, o top balance aí é de suma importância a ser feito, tá? Nesse caso nosso aí do off-grid, já mencionando aí mais uma vez, tá? E aí, pessoal, a gente entra num assunto aqui que eu acho que é o mais, não mais importante, mas tão importante quanto, que seria o balanceamento diário, né? Como deve ser feito, o que deve ser levado em consideração para a gente fazer um balanceamento aí diário nas células. O balanceamento diário ele deve ser feito apenas no final da recarga, ou deveria, pelo menos, tá? Na maioria dos casos aí, se possível, né? E com a bateria em repouso. Tá? Infelizmente, no caso aí do sistema de energia solar, recarregar em repouso é quase que impossível, porque o sistema está ali ciclando, né, constantemente. Às vezes entra uma nuvem na frente, aumenta a carga de consumo e não tem energia suficiente nos painéis para manter. Então, às vezes ela chega lá no final da recarga, está balanceando, mas o seu sistema ele precisa da bateria ali para
fornecer energia, né, faltante aí nos painéis, tá? Mas o que a gente tem visto aí é que a indústria recomenda que o balanceamento ele ocorra sempre que possível. Dos 3.5 ou 3.45 também tá bom, não tem problema. Em diante, tá? Para cima. E o porquê isso, pessoal? O que acontece? Qual a razão do balanceamento ser feito aí nessa faixa, né? O porquê que a gente vê essa recomendação por aí, né? E a própria indústria, as próprias BMS que vocês compram que não são smart, elas já vêm configurada para 3.5, tá? 3.45, 3.5, somente lá no final da recarga, tá? Em repouso é complicado, como a gente falou aí, tá? Pode ser feito de vez em quando, vocês podem também fazer, tá? Inclusive eu vou colocar um vídeo mais para o futuro aí, mostrando como fazer um balanceamento direto no seu inversor, tá? Desde que sua BMS tenha um balanceador bom, ou você tenha um balanceamento aí que você possa controlar, tá? Então, por que isso, galera? Por que balancear as células com a tensão lá no alto? Como a gente falou aí no início, as tensões já no final de recarga, 3.45, 3.5, naquele joelho ali é que começa a se evidenciar mais as diferenças entre uma célula e outra, tá? Porque é uma curva constante de subida, tá? Vamos voltar aqui no slide, né? Vocês podem ver, ó, que dessa faixa aqui, ó, no início também tem um joelho, tá? Mas nessa faixa aqui, ó, mais ou menos aí em 3.34, 3.33, vamos pegar essa faixa toda aqui até antes do joelho começar. Essa faixa aqui, pessoal, as diferenças entre as células, elas não são muito evidentes, tá? Principalmente nessas faixas que estão mais retas, tá? Mais planas. Às vezes você tem células, principalmente células que não foram selecionadas na fábrica, com diferentes idades aí de fabricação. Você pode ter uma célula com a mesma tensão, exatamente a mesma tensão, e mesmo assim elas estarem com capacidade de ampere-hora armazenado diferente. Vocês podem ter uma célula bem aqui, ó, duas ou mais, exatamente no mesmo nível de tensão, mas elas estão com ampere-hora diferente. Então o que acontece? Quando o seu balanceador começa a tentar balancear pequenas diferenças de tensão entre uma célula e outra, não necessariamente indica que elas estão com ampere-hora diferente entre uma e outra. Podem também estar ou podem não estar. Então, esses falsos positivos que acontecem com relação à ativação do balanceador pode levar a uma situação de desequilíbrio quando chega aqui, ó, no final. Tá? O que causa essas diferenças de tensão entre uma célula e outra, e mesmo assim elas estão com a mesma capacidade? Diferença de idade, diferença de resistência interna, células que estão de fato aí desequilibradas e também vão causar diferenças internas, principalmente, vão causar esses falsos positivos de necessidade de balanceamento. Os balanceadores eles têm como único parâmetro aí para julgar se uma célula está desequilibrada em relação à outra, o nível de tensão. E como a gente já falou aí, eu já mostrei em vídeo no canal, células exatamente com a mesma tensão, com diferenças aí às vezes de 2 a 5 ampere-hora. Tá? Então o balanceador nesse caso, ele prestaria mais um serviço do que um serviço. Tá? Deixá-lo aí fazendo o balanceamento nessa região aqui, ó, tá? Principalmente nessa região grande, uma faixa bem grande aí, até chegar aqui o topo final, tá? No vídeo seguinte desse canal aqui, eu vou colocar uma forma, tá, de vocês automatizar esse processo caso o seu balanceador seja simples, tá bom, pessoal? Então, outro motivo, tem mais um motivo de acontecer um balanceamento, um falso positivo de necessidade de balanceamento. Eu vou tentar encaixar ou nesse vídeo ou no próximo. Eu acho que é mais fácil no próximo, para vocês verem um momento de desbalanceamento, entre aspas, tá? Um falso positivo, vamos dizer assim, em que o balanceador pode começar a atuar, tá? O que acontece? Quando vocês colocam alta carga nas suas células, um alto consumo na bateria, as células naturalmente apresentam um desvio de tensão. Algumas têm uma queda de tensão maior ou menor em relação à outra. Não indicando, mais uma vez falando, não indicando aí na prática uma diferença de ampere-hora, simplesmente por uma questão de resistências internas diferentes,
e outras questões aí fisioquímicas das células, elas vão apresentar um desvio natural quanto mais carga vocês imporem nas mesmas. O mesmo acontece no inverso, quando as baterias estão sendo recarregadas, elas podem apresentar uma diferença de tensão entre si nessa faixa aqui, ó, tá? Na verdade, em qualquer faixa, mas nessa faixa final, como é uma rampa de subida muito rápida, quando todas as células estão mais ou menos nessa faixa aqui, aí sim vocês conseguem ver, evidenciar mais facilmente uma diferença de ampere-hora entre uma e outra, tá? Então, elas, na verdade, quando elas chegam aqui, elas já estão muito próximas uma das outras, tá certo? Então, por esse motivo, da necessidade de balancear aí suas células numa faixa elevada ou, mais idealmente, em repouso, tá? E aí, o que acontece? A necessidade de um um balanceador ativo de alta corrente, né? Ele é sempre necessário aí no sistema. Pessoal, eu diria o seguinte: quanto mais rápido vocês conseguirem balancear nessa faixa final, seria melhor, né? Mas se vocês colocarem um balanceador aí de alta corrente de 10 amperes, né? Existe no mercado aí de 10 amperes, não necessariamente eles vão fazer 10 amperes, tá? Se vocês olharem a datasheet aí desses balanceadores avulsos, a grande maioria deles só vão transferir, por exemplo, né? Vamos pegar esse mais comum aí que transfere 5 amperes. Ele só vai fazer 5 amperes lá pelos 80 mV, 100 mV de diferença entre uma célula e outra, que é muita coisa, é uma diferença muito grande. Na maioria do tempo, se suas células já estiverem equilibradas aí, ele vai ficar ali na casa dos 1 ampere, 2, ou às vezes até menos que 1 ampere. Tá? Tudo vai depender da diferença de potencial entre uma célula e outra. Então, às vezes, não adianta você gastar com um balanceador de 10 amperes, sendo que suas células têm uma diferença pequena. Tá? Eu já vi pessoas falando, não, coloque 2 balanceadores, coloca 3, né, que é melhor, vai ter uma corrente mais alta entre uma célula e outra. Não necessariamente, tá, galera? Vai haver um incremento, tá, colocando 2 balanceadores, mas não quer dizer que vai dobrar a capacidade ou vai triplicar a capacidade, ali, vai aumentar para 20 amperes hora, por exemplo, de transferência entre uma célula e outra. Como eu falei, vai tudo depender da diferença de potencial aí entre uma célula e outra. Esse balanceador mais comum que as pessoas estão usando, de capacitor, eu percebi que ele transfere em torno de 700 a 1 ampere e pouco, com diferenças ali na casa de 30 milivolts, mais ou menos. Tá? Então não gastem o seu dinheiro no balanceador de alta corrente se suas células são células bem balanceadas, tá? E não apresentam diferenças grandes ao longo do uso. Tá? Geralmente células aí com mesma idade ou datas bem próximas de produção, elas não vão usufruir da capacidade máxima do seu balanceador. Tá? Fica ali com um balanceador de 2 a 5 amperes, tá excelente. Tá? Mas se suas células forem bem ruins em relação uma à outra, e para fazer isso no final da recarga, o ideal é que seja um balanceador bem mais forte, desde que, né, haja uma diferença de potencial aí considerável, ou vai ser um gasto desnecessário. Tá? Outra coisa que eu não falei aqui no tópico anterior, pessoal, é a questão de... Vamos voltar aqui no último slide. É a questão de... vamos dar um exemplo. Você coloca um balanceador atuando o tempo inteiro no pack de baterias. O que acontece se ele começar a balancear qualquer uma dessas faixas centrais aqui de tensão? O que pode acontecer aí? Pode desbalancear? Pode. Né? Ele pode tirar energia sem necessidade de uma célula e jogar para outra. A julgar pela tensão. Igual eu falei, é a forma que ele tem de saber que está havendo um desbalanceamento. Mas quando há esses falsos positivos de desbalanceamento, ele vai começar a tirar a energia de uma célula e jogar para outra, certo? E aí ele fazendo isso ao longo do tempo, dos dias, dos meses, essas células podem começar a apresentar um desequilíbrio, especialmente se você não atinge aqui o final, tá? Se você só chega a sua recarga por aqui, né? Não tem tempo hábil para balancear, quando chega lá em cima você já descarrega, né? O seu sistema já exige energia e o seu balanceador às vezes desliga, né? Se for um balanceador aí ativo, né? Que você configura um mínimo e um máximo, mas vamos supor aqui que seu balanceador atue o tempo inteiro. O que vai acontecer nesses casos? Ele vai desbalancear suas células aqui no meio, tá? Fazendo um papel que seria, a princípio, um serviço bem útil, né? Estaria equilibrando suas células,
Mas quando ele atingir aqui o final, ele vai ver novamente que as células não estão balanceadas, vai apresentar novamente um desvio de tensão, e aí mais uma vez ele vai atuar tentando equilibrar as suas células. Então ele vai ficar nesse trabalho constante de balanceamento, entre aspas, na verdade ele vai estar desbalanceando, chega lá no final ele vai tentar novamente fazer um reequilíbrio. Então você começa a adicionar aí microciclos nas suas células. Tá? Esse comportamento pode se evidenciar mais ou menos, isso tudo vai depender da qualidade das suas células, tá? Entre si, né? Se houver uma grande variação de qualidade entre elas. Se houver um uso elevado de C, né? 0,3, 0,4, 0,5 ou mais C, quanto mais C você colocar nas suas células, aí, mais vai evidenciar uma diferença de potencial ou de tensão, né? Entre uma célula e outra. E o balanceador vai ficar ali o tempo todo, tira energia, manda energia, tira energia, manda energia, de célula a célula. E aí isso cria pequenos ciclos. Não que isso seja, como eu vou falar aqui para vocês, totalmente prejudicial. Tá? Pode ser que em alguns casos isso seja menos prejudicial do que operar com as células ali desequilibradas. Tá? Mas o ideal mesmo é que seja automatizado esse momento aí de balanceamento. E sempre que possível manter as células aí mais, pelo menos até o balanceamento finalizar nessa faixa aqui de joelho, tá? Como eu falei, no sistema solar é um pouquinho complicado, né? Esse tipo de funcionamento aí do balanceador, tá? O balanceador não permite configurar, né, quando o balanceamento inicia e para. Se o seu balanceador for desses modelos simples, o que a gente pode fazer nesse caso? Existem formas, tá? N formas aí de configurar um balanceador para entrar no momento que você definir. Existem balanceadores que você compra já com Bluetooth, né, que tem a configuração, que você pode fazer com qual a diferença de tensão entre as células do balanceador entra, tá? Ele inicia, quando ele liga, quando ele desliga determinada tensão. Tá? Medida lá no final, ou qualquer momento que você quiser. Se você quiser deixar balanceando o tempo todo, tudo bem, mas tem essas desvantagens já explicadas. Tá? Eu vou mostrar no vídeo seguinte a esse aqui uma forma de colocar um automatizador, vamos dizer assim, para controlar aí o seu balanceador, quando ele liga e quando ele desliga. Tá? Vai ser um vídeo vai estar no ar junto com esse aqui. Vocês já podem terminar esse vídeo e seguir no vídeo seguinte para ver o que pode ser feito para fazer essa automatização. Dá para usar células sem balanceador ou com balanceador mais fraco, do tipo lá passivo, que ele geralmente são de baixa corrente? Dá, pessoal, dá, mas tudo vai depender do estado aí das suas células, né, entre uma célula e outra. Tá? Geralmente a gente vê balanceadores passivos vindo em baterias montadas, tá? Com células de alta qualidade. Por não haver necessidade de um balanceamento mais veloz, geralmente quando as células são top, né? Todas ali equilibradinhas, de mesmo lote. Então um balanceador às vezes não precisa nem ser um ativo, um passivo dá conta do recado. Mas um balanceador ativo sempre é legal ter no sistema. Tá? Pelo sim, pelo não. Tem uma BMS com balanceador ativo ou um balanceador ativo avulso e vocês vão ter um balanceamento melhor desde que tomado todas as precauções aí necessárias, certo, pessoal? Então, essa apresentação aqui é uma apresentação rápida que eu quis trazer para vocês aí de forma mais simples possível essas questões de balanceamento, tá? O top balance, pessoal, ele pode ser feito de algumas formas, tá? Eu esqueci de falar aqui as formas que vocês conseguem fazer um top balance. O top balance vocês podem usar uma fonte regulável, e vocês vão ligar todas as células ali em paralelo, liga todos os positivos junto, todos os negativos, e coloca uma fonte ali. Vocês podem usar a criatividade de vocês aí, de fonte, né? Pode ser uma fonte de computador, desde que vocês consigam colocar elas aí em 3.6, 3.5, o ideal é 3.6 até 3.65, e que essa tensão não ultrapasse, tá, galera? Não ultrapasse, precisa ficar sendo ali monitorado para ela não ultrapassar. E também o monitoramento de corrente, quando vocês verem que já não, a célula já não puxa praticamente nada de corrente da fonte, cesse o top balance, deixa em repouso por um tempo, e pouco tempo, tá? Não precisa ser muito tempo, não, 1 hora ali. Aí se vocês quiserem medir se tá cada célula
desliga, né, tira o barramento ali dos positivo e negativo, meça cada uma célula. Se vocês verem que há um equilíbrio de tensão lá em cima, em 3.6, 3.55 cada uma, né, o ideal é que elas fiquem acima de 3.5 volts, já coloque imediatamente no sistema. Se vocês não forem colocar no sistema naquele exato momento, descarreguem, tá, pessoal? Descarregue até 3.28 por célula e guarde no local de temperatura amena, tá? Porque se vocês deixarem as suas células carregadas no estado de alta energia, elas vão se desgastar mais rápido, tá? Em alguns casos pode acontecer até inchaços aí, se você deixar ela ali sem espaço, vamos dizer assim, espaço entre aspas, para as reações internas dela acontecer, porque mesmo em repouso está ocorrendo lentamente reação dentro das células, tá? Então, se houver uma energia excessiva armazenada, não há um espaço para ocorrer essa reação e suas células aí podem inchar, tá? Então, ou desgastar, perder vida útil. Então, é o ideal descarregar ali até uns 30%, 3.28, 3.30 no máximo, e guardar suas células, depois carregar novamente. Se quiser fazer um novo top balance só para conferir se está tudo certo, faça e coloca no sistema para funcionar. Tá? Essas baterias precisam estar ali sendo cicladas e não armazenadas com alta energia, tá bom, pessoal? Então, vocês podem usar um step down, né, se você tiver uma fonte com uma tensão mais alta, para rebaixar, regular a tensão dela. Usar um carregador normal que te permita colocar, né, qualquer carregador que permita regular a tensão também. Tá? O que importa é que essa tensão não ultrapasse os 3.65. Tá? Do resto, vocês podem usar qualquer tipo aí de carga. Não é legal colocar muita energia para muita corrente, uma corrente muito elevada para fazer o top balance, tá? Fica em torno dos 10, 15 amperes se for um banco de 100, no caso, tá? Abaixo do 0,2C. É um processo um pouco chato, demorado, dependendo aí do seu carregador, mas de primordial aí importância. Tá bom, pessoal? Então é isso daí. Já sigam aí para o próximo vídeo, que eu vou mostrar aí um sistemazinho para você conseguir automatizar aí o seu balanceador. Tá bom, pessoal? Um abraço aí e até mais. Até o próximo vídeo.